Olá, você que nos acompanha, eu sou Gustavo Dávila, médico veterinário, atual presidente da Associação dos Médicos Veterinários de Araras e Região, e hoje estou aqui na cidade de Limeira, juntamente com a presença da Graziela Condo, que está aqui, nos acompanhando em um evento relacionado à parte de inteligência artificial no mercado veterinário. Olá, tudo bom, Graziela? É um prazer recebê-la aqui na cidade de Limeira, a sua cidade natal aqui. Exatamente. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessa nossa paixão, né, Gustavo? Que é falar um pouco sobre medicina veterinária e falar um pouco sobre o que nós podemos fazer a mais como médicos veterinários e como empresários também. Exatamente, estamos falando aqui nos bastidores, como é esse novo cenário na medicina veterinária, principalmente depois da pandemia, o que mudou, essa relação olho no olho, essa relação também, de certa forma, no virtual, faz parte do nosso cenário. Para você, esse seu segmento, você que é formada como veterinário, trabalha na parte de fisioterapia, acupuntura, o que mudou para você esse cenário, principalmente pós-pandemia, Graça? Fala para quem nos acompanha. Olha só, a medicina veterinária, ela na verdade cresceu muito em período de pandemia, né, Gustavo? A gente sabe disso porque a área da saúde, ela cresceu muito porque nós não paramos, né? E a medicina veterinária em si foi crescendo e a consciência do público com a saúde do pet aumentou muito. E nisso entrou a internet, tudo foi online a partir do momento da pandemia, né? E o conhecimento sobre a medicina veterinária integrativa, a medicina veterinária que é além do que nós sabemos logo de cara quando a gente pensa, e também além do que está na grade curricular dos médicos veterinários. É aí que entrou então mais o assunto sobre acupuntura, fisioterapia, que é uma área que eu trabalho há mais de 7 anos, e é uma paixão que eu tenho, na verdade, de cuidar das famílias. Eu não cuido de pets, eu cuido de famílias. Não só porque o pet hoje é considerado como um membro da família, mas também porque eu sei que a nossa atuação, ela é muito além do que a gente faz esse trabalho com os pets, e sim a gente acalenta os corações dos tutores, dos seus responsáveis, dos pets. Então isso para mim é riquíssimo, é um prazer imenso poder falar sobre essa maravilhosa especialidade, que é a fisioterapia e a acupuntura veterinária. Muito bom. Falando dessa sua trajetória, são mais de 7 anos aí também no mercado, quando você começou, provavelmente existia um cenário, até porque você era recém-formada. Hoje, com esse tempo de maturidade, você também tem uma preocupação muito grande com a parte de gestão. Como que é esse relacionamento com a fisioterapia que você tem, com o relacionamento com o tutor e na medicina veterinária? Como que é esse contexto no seu dia a dia, Grazi? Olha, é desafiador. Por quê? Nós somos veterinários, Digo nós, porque tem eu e mais uma pessoa junto, que é o meu cônjuge, Ele também é médico veterinário. Nos conhecemos, inclusive, num congresso de fisioterapia veterinária. Foi estudando que eu conheci o meu parceiro de vida. E nisso, nós temos hoje 2 unidades da franquia de fisioterapia e acupuntura veterinária, que é a Mundo à Parte, E nós temos a unidade de Limeira e a unidade de Arthur Nogueira. Aqui na região, somos nós que temos a maior evidência nesse assunto de reabilitação, porque justamente focamos além do operacional, em termos de empresariais, além do atendimento clínico, além de cuidar de pets, nós cuidamos também da nossa empresa como um motor, um gancho que a gente consegue desenvolver mais ainda os atendimentos. Cuidando da empresa, nós podemos salvar muito mais vidas. Então eu penso como hoje, além de veterinária, além de médica veterinária, eu também penso com a cabeça de uma empresária, porque assim o nosso negócio, a gente consegue evoluir, conseguimos ajudar muito mais pessoas. E isso é o que o médico veterinário quer no final das contas, Ajudar os animais, ajudar as pessoas, ajudar o mundo. E se a gente fizer isso em uma escala só manual, no 1 a 1, a gente consegue certo ponto. Mas quando a gente pensa maior, quando a gente pensa grande, a gente consegue formar uma equipe, a gente consegue lidar com pessoas, lidar com mais negócios. E isso torna muito mais muito gigante esse propósito que a gente tem dentro da medicina veterinária,
unindo a gestão, unindo o marketing, unindo várias outras áreas que nós, como veterinários, não temos muito contato logo de início, né, Gustavo? Sim. E aí agora, então, estudando isso um pouco mais, a gente vê que não é tão complexo assim não, viu, gente? É uma coisa que a gente não precisa saber de tudo, mas precisamos saber um pouco de cada coisa, para que a gente, sim, consiga usar essas ferramentas da inteligência artificial, por exemplo, para trazer, então, na nossa realidade, avançarmos e sermos ainda mais plenos dentro da nossa profissão, né? É isso que eu faço. E bacana. Você falou da parte da inteligência artificial. A gente fala que a inteligência artificial ela veio para ficar, ela está presente, né? E muitas vezes a gente vai ter que readequar, né, a nossa rotina, o nosso cliente, né, o nosso responsável por esse animal, para entender como isso pode colaborar. A gente pode fazer um contexto da Grazélia, começando a profissão, e hoje com a inteligência artificial, é você que tem essa necessidade de passar ao responsável o principal tratamento, como que vai ser essa conduta, como que é feita esse paralelo, essa ponte para esse responsável, chegando agora com esse animalzinho também para você. Certo. Bom, antes se falava, né, que o tutor, né, o responsável, ele vinha com o Dr. Google com a gente, né? Hoje ele vem com o Dr. Google e com a inteligência artificial. Tudo ele pergunta para a inteligência artificial. Então nós, como veterinários, a gente também não temos que saber de tudo, mas a gente tem que saber que existem ferramentas que aproximam e afastam do nosso objetivo. Então, como que eu lido com a inteligência artificial, com os responsáveis? Como que eu faço, né? A Graziela recém-formada, que na época não tinha inteligência artificial ainda como é hoje, né? Era no modo analógico, né? Assim como os relógios, né? A gente vai, estuda pelos livros, a gente vai fazendo o nosso trabalho de uma forma que leva mais tempo. E ok, isso faz parte. Agora, atualmente eu uso a inteligência artificial na minha rotina, em agendamento, em estudo, em pesquisa, em organização de processos. Tudo isso me facilita para ter mais tempo de qualidade para mim, para minha empresa. Eu tenho mais tempo dedicado a pensar como gestora, a pensar como médica veterinária, a lidar com os problemas que são unicamente resolvidos pelas minhas mãos. Então, a inteligência artificial hoje, ela é uma ferramenta que não penso de modo algum que vai substituir o ser humano. Algumas profissões, sim, mas nós somos seres humanos que somos cabeças pensantes, né? A inteligência artificial, ela é um tipo de inteligência, mas ela não vai substituir, pelo contrário, ela vai trazer mais mãos, mais recursos para que a gente possa utilizar na nossa rotina, e é o que eu faço hoje. Hoje eu não faço mais tantos agendamentos manualmente, falando uma a uma as pessoas. Grande parte do processo de agendamento é feito com a inteligência artificial e às vezes eu finalizo ele, às vezes eu faço alguns ajustes, ou às vezes nem isso. A inteligência artificial já agenda para mim uma consulta, porque eu treinei essa inteligência artificial para que ela se comunique da forma que eu me comunicaria com o meu cliente. Tem inteligências que são mais robóticas, mas isso é porque existem configurações exatas para que a gente consiga fazer uma união em que nós nos clonamos no jeito de falar. Claro, existem protocolos para você agendar uma consulta, por exemplo, existem etapas. Eu faço isso dessa forma para que eu consiga me dedicar ao que realmente importa. Que bacana. E vocês estão, né, você e o Mário, com o Mundo à Parte aqui, então, em 2 unidades, certo? Como que é o trabalho do Mundo à Parte? Fala um pouquinho mais detalhado pra gente, como que funciona, né, desde a chegada desse responsável, existe o início, o meio e o fim, esse animal vai para casa, ele é tratado de maneira completa. Explica um pouquinho mais para quem nos acompanha aqui, Grazi. Certo, fisioterapia e acupuntura, na verdade, é uma especialidade que talvez não seja tão conhecida ainda, mas serve para quem? Para todos os pets, né? Sejam animais de companhia, sejam animais silvestres, sejam animais de grande porte. Nós, Graziela e Mário da Mundo à Parte, nós trabalhamos especificamente com animais de companhia. Pode ser silvestre também, mas animais de companhia, porque nós temos clínicas físicas e lá a gente trata animais que sentem dores e que essas dores nem sempre vão ser resolvidas com uma dipirona, por exemplo, com um anti-inflamatório, né? São dores crônicas, animais que têm dificuldades para se levantar, dificuldades para andar, animais que sofreram acidentes, e infelizmente no nosso país isso é muito comum, né, Gustavo? Em que acidentes automobilísticos, acidentes de quedas, várias coisas
deixam sequelas. A fisioterapia e a acupuntura são formas de tratamento, não é mais medicina alternativa. É uma medicina muito mais além. Ela vai integrativa, ela vai juntar com a medicina que é tradicional, que vai a medicação, que vai a cirurgia. Nada disso vai ser poupado, nada disso vai ser evitado. Pelo contrário, a gente soma para melhorar ainda mais o resultado final. Qual que é o que a gente quer? A gente quer o resultado final de um bem-estar daquele núcleo familiar através dos nossos cuidados com o pet. Então, o que eu faço lá na Mundo à Parte Limeira e na Mundo à Parte Arthur Nogueira? Eu faço as consultas, identifico onde está doendo, eu falo para o tutor onde está doendo e quanto está doendo, né? É uma coisa que eles querem saber. Eles querem saber se o animal sente dor, está doendo pouco, está doendo muito. Eu consigo falar para eles em uma escala de 1 a 10 quanto que eu julgo, né? Do quanto que eu percebi a dor e passo aquilo para o tutor. Isso é uma satisfação para que ele entenda do que está acontecendo, para ele se sente mais seguro a partir dessas informações e a gente dá o caminho das pedras de como resolver esses problemas. Não é só uma ou duas coisas, não é só o remédio, não é só a fisioterapia, é integralmente todos os cuidados. A acupuntura também. E os pets, cães e gatos, né, principalmente, que são o público que a gente mais atende, eles ficam quietinhos, sim, na acupuntura, né? São agulhas bem fininhas que a gente coloca 1, 2 milímetros, mas a ação que aquilo faz, que é ciência, né? Trabalhar com o sistema nervoso faz sim com que eles se sintam melhores, com que a recuperação. Animais paraplégicos, por exemplo, têm chances de voltar a andar. Inclusive no nosso Instagram, se você quiser saber como é que é um pouquinho, segue lá, limeira.mundoaparte. No nosso Instagram tem uma frase que é o nosso símbolo, né? E muitos dizem que não tem o que fazer, na verdade nós mostramos que tem sim o que fazer. E isso ter o que fazer nem sempre quer dizer resolver o problema como se nunca tivesse acontecido nada, mas tem o que fazer sim para melhorar. E é isso que a gente faz dentro da Mundo à Parte, Limeira e Arthur Nogueira. Bacana. Para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem a quem está nos acompanhando aqui, né, sobre o cenário da medicina veterinária e esse paralelo principalmente da sua área de atuação, que é a fisioterapia e a acupuntura, para que realmente possam chegar aí para recém-informados ou para responsáveis de animais também. Deixa um fechamento para a gente, Grazi. Certo. Primeiro de tudo, eu quero dizer que acreditar no que você tem realmente dentro do seu peito, assim, essa paixão. A minha paixão começou pelos animais, depois foi expandindo e foi para as pessoas. Hoje é para os médicos veterinários, para o mundo. Então essa paixão, ela tem que ser o motor, ela tem que ser o gás que nunca deve parar. Às vezes a gente muda isso, mas a gente sempre muda para aumentar, para melhorar ainda mais o nível do que a gente quer. E se dedicar a isso com muito amor, com muito carinho, procurar saber mais do que é o mínimo, isso é fundamental. Por exemplo, a acupuntura e fisioterapia, ela não é algo que está fácil ali nas mãos e não está nem na graduação, mas eu sei que a gente conhece alguém que conhece a resposta. Então esse recado assim é que essa dedicação, esse amor que a gente tem, que a gente possa nos unir. A união realmente é o que faz a elevação do nível da nossa classe médica veterinária, que chega então esse resultado para quem a gente mais ama, que são os animais, que são as pessoas. A gente cuidar da natureza como a gente estudou para isso, né? Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, Gustavo, de a gente poder contribuir ainda mais com informações, com muito carinho, com muita troca. Agradeço de coração. E se você quiser saber mais, segue lá, limeira.mundoaparte. Excelente, Grazi. Obrigado por esse bate-papo aí também descontraído. E para você que nos acompanha, continua seguindo aí que tem breves novidades aí que irão chegar no nosso canal. Obrigado.